O caso de Anneliese Michel é uma das histórias mais intrigantes e perturbadoras da Alemanha contemporânea. Uma jovem devota, criada em uma família profundamente católica, tornou-se o centro de um dos episódios mais controversos envolvendo exorcismos modernos. Em sua curta vida, Anneliese foi diagnosticada com condições médicas graves, como epilepsia, mas também foi descrita como vítima de uma possessão demoníaca, algo que, para muitos, ainda desafia qualquer explicação científica. Mas o que realmente aconteceu com Anneliese Michel? Como sua história evoluiu de uma luta aparentemente médica para um caso que desafiou as fronteiras entre fé, ciência e justiça. Esse episódio não apenas levantou debates profundos sobre crenças religiosas e o papel da ciência, mas também gerou um dos julgamentos mais polêmicos da Alemanha. Neste vídeo, você vai mergulhar em detalhes fascinantes e assustadores sobre a vida e os últimos dias de Anneliese Michel. Vamos explorar os fatos por trás de sua infância, os relatos de eventos sobrenaturais, os intensos rituais de exorcismo que ela enfrentou e o impacto que seu caso teve em diferentes esferas da sociedade. Prepare-se para uma análise que combina ciência, religião e mistério, deixando você com a oportunidade de formar sua própria opinião sobre essa história. Será que Anneliese foi realmente possuída por forças além da nossa compreensão ou vítima de uma negligência trágica? Ao longo deste vídeo, você descobrirá fatos surpreendentes e ouvirá diferentes perspectivas, enquanto desvenda um dos casos mais misteriosos de nossa história recente. Anneliese Michel nasceu em 21 de setembro de 1952 em Leibufing, uma pequena cidade na Baviera, Alemanha. Criada em uma família católica tradicional, sua vida foi marcada por uma forte devoção religiosa desde muito jovem. Seus pais, Joseph e Anna Michel, eram conhecidos por sua fé rigorosa e criaram Anneliese e suas irmãs em um ambiente de práticas espirituais constantes. Essa educação moldaria não apenas a personalidade de Anneliese, mas também as crenças que mais tarde desempenhariam um papel central nos eventos que a tornaram famosa. Desde a infância, Anneliese era descrita como uma menina doce, inteligente e determinada. Na escola, destacava-se pelo desempenho acadêmico e tinha ambições de seguir uma carreira em educação. Apesar de sua personalidade retraída, ela mantinha boas relações com colegas e professores, mas sua saúde começou a se tornar um obstáculo em sua adolescência. Aos 16 anos, Anneliese teve seu primeiro episódio de convulsão, o que levou a um diagnóstico inicial de epilepsia do lobo temporal. Com o passar do tempo, a saúde física e mental de Anneliese se deteriorou. Além das convulsões, ela começou a relatar experiências perturbadoras, como visões de rostos demoníacos e vozes que a atormentavam, dizendo que ela estava condenada ao inferno. Os médicos prescreveram medicamentos antiepiléticos e tratamentos psiquiátricos, mas os sintomas persistiam, causando um crescente desespero em Anneliese e em sua família. Esse sofrimento foi agravado por seu senso de culpa religiosa, alimentado por sua criação devota. Anneliese acreditava que estava possuída por forças malignas, uma ideia que ganhou força dentro de sua família e entre as autoridades religiosas locais. Ao mesmo tempo, ela tentava manter sua fé e encontrar consolo em orações e práticas espirituais, mesmo quando sua saúde piorava rapidamente. Essa jovem, que começou sua vida como uma estudante promissora e dedicada, foi gradualmente se tornando o centro de um mistério que até hoje intriga o mundo. Os primeiros sinais de que algo estava errado na vida de Anneliese Michel surgiram com episódios de convulsões e alucinações que a medicina inicialmente classificou como sintomas de epilepsia do lobo temporal. Contudo, à medida que os meses se transformaram em anos, os sintomas de Anneliese começaram a ultrapassar qualquer explicação médica. Não eram apenas convulsões.
Ela começou a relatar experiências perturbadoras e inexplicáveis, como a sensação de ser oprimida por forças invisíveis e a visão de rostos demoníacos que apareciam repentinamente. Com o tempo, Anneliese também desenvolveu comportamentos cada vez mais incomuns. Ela passou a evitar símbolos religiosos, como crucifixos e imagens sagradas, algo que soava contraditório, dado seu histórico profundamente devoto. Além disso, ela dizia ouvir vozes que afirmavam que ela estava condenada ao inferno. Essas vozes não eram apenas aterrorizantes, mas também incessantes, e começaram a afetar sua rotina, sua saúde e suas interações sociais. Embora a família Michel tenha buscado tratamento médico, o resultado não foi satisfatório. Os medicamentos prescritos, como anticonvulsivantes e sedativos, pareciam ineficazes para aliviar os sintomas de Anneliese. Paralelamente, ela começou a expressar crenças de que estava sendo atormentada por demônios e que sua condição era de natureza espiritual, não física. Essas ideias ganharam força entre seus familiares, especialmente quando Anneliese se recusava a comer, alegando que forças malignas a impediam. Os comportamentos tornaram-se cada vez mais extremos. Ela foi encontrada rezando compulsivamente por horas, realizando gestos repetitivos até ferir seu próprio corpo. Relatos indicam que Anneliese chegava a dormir no chão frio como forma de penitência, alegando estar se sacrificando pelas almas perdidas do mundo. Sua saúde mental e física deteriorava-se rapidamente, deixando sua família em um estado de desespero. Quando as soluções médicas pareciam incapazes de oferecer respostas, a família Michel recorreu à Igreja Católica. Após insistentes pedidos e descrições dos eventos assustadores que presenciavam, padres locais começaram a considerar a possibilidade de uma possessão demoníaca. Esse foi o ponto de partida para uma escalada de eventos que envolveriam um dos rituais mais controversos e intensos da história moderna, o exorcismo. Com a autorização formal da Igreja Católica, em 1975, os padres Ernest Alt e Arnold Reins iniciaram uma série de exorcismos em Anneliese Michel. O ritual seguia o antigo rito de exorcismo, um procedimento oficial da Igreja que buscava libertar indivíduos considerados possuídos por espíritos malignos. Durante os 10 meses que se seguiram, Anneliese foi submetida a mais de 67 sessões de exorcismo, algumas das quais duravam até 4 horas. Os relatos e gravações feitas pelos padres revelaram cenas perturbadoras. Durante os rituais, Anneliese demonstrava uma força física impressionante, gritando, rosnando e, às vezes, se contorcendo de maneira violenta. Ela falava em múltiplas vozes, que se identificavam como figuras demoníacas ou almas condenadas, incluindo nomes como Lúcifer, Caim e Judas Iscariotes. Esses episódios reforçaram a crença dos padres e da família de que Anneliese estava, de fato, possuída por forças malignas. Ao longo das sessões, Anneliese frequentemente se recusava a comer, alegando que os demônios não permitiam. Ela também sofria de extrema exaustão física e mental. Seu corpo começou a definhar, evidenciando os efeitos de meses de jejum e autonegação. Apesar de tudo, Anneliese insistia que o sofrimento era necessário para expiar os pecados da humanidade e que ela havia sido escolhida para esse sacrifício. Os exorcismos transformaram a casa da família Michel em um cenário de dor e conflito. De um lado, estavam aqueles que acreditavam na possessão e consideravam o ritual essencial para salvar a alma de Anneliese. Do outro, médicos e céticos argumentavam que o caso era um exemplo de grave negligência médica e psicológica. Ao final de junho de 1976, Anneliese estava em um estado crítico. Pesando menos de 30 quilos, debilitada e praticamente incapaz de se mover, ela continuava a participar das sessões de exorcismo, insistindo que completaria sua missão. No entanto, no dia 1º de julho de 1976, Anneliese Michel faleceu.
A causa oficial foi insuficiência múltipla de órgãos, agravada por desnutrição e desidratação severas. A morte de Anneliese marcou o fim de sua luta terrena, mas o início de uma batalha judicial e moral que colocaria em xeque tanto a ciência quanto a religião. A morte de Anneliese Michel provocou um furor público e dividiu opiniões entre ciência, religião e sociedade. Enquanto seus pais e os padres Althirrens acreditavam que haviam feito tudo o que podiam para salvar sua alma, as autoridades alemãs encararam a situação de forma diferente. Em pouco tempo, o caso se tornou objeto de investigação, levando à acusação formal de negligência e homicídio culposo contra os envolvidos. O julgamento começou em 1978 e rapidamente atraiu a atenção mundial. De um lado, a promotoria argumentava que Anneliese foi vítima de negligência grave. Médicos testemunharam que sua condição era tratável e que uma intervenção médica poderia ter salvo sua vida. Os registros dos exorcismos, incluindo fitas de áudio angustiantes, foram usados para demonstrar o impacto físico e psicológico que os rituais tiveram em Anneliese. Por outro lado, a defesa se apoiou na crença religiosa dos acusados e nas próprias palavras de Anneliese. As gravações também continham relatos dela afirmando que havia aceitado seu destino e se entregado a um propósito maior. Os padres e os pais de Anneliese sustentaram que ela estava possuída e que os tratamentos médicos haviam se mostrado ineficazes, justificando, assim, os exorcismos. O tribunal enfrentou o difícil desafio de equilibrar a ciência com a fé, questionando até que ponto a crença religiosa poderia ser usada como justificativa para ações que colocassem a vida de alguém em risco. No final, os padres e os pais de Anneliese foram considerados culpados de homicídio culposo, mas receberam sentenças leves. Cada um foi condenado a 6 meses de prisão com suspensão condicional e 3 anos de liberdade condicional, um veredicto que refletiu tanto a gravidade do caso quanto a influência das crenças religiosas na decisão judicial. O julgamento de Anneliese Michel abriu um debate mais amplo sobre exorcismos e a responsabilidade da Igreja e da medicina em casos semelhantes. Ele expôs as tensões entre ciência e religião e levantou questões sobre os limites da autonomia individual em face de condições médicas graves. Para muitos, o caso foi um exemplo trágico de falha em integrar cuidados médicos e espirituais. Apesar do veredicto, as controvérsias em torno da história de Anneliese Michel continuam vivas até hoje, alimentando discussões sobre fé, ciência e ética em todo o mundo. O caso de Anneliese Michel permanece, até os dias de hoje, um dos mais controversos e debatidos da história moderna. Sua vida e morte levantaram questões profundas sobre a interação entre religião, ciência e a psique humana, enquanto seu legado continua a desafiar crenças e paradigmas em todo o mundo. Para muitos, Anneliese é vista como uma mártir, alguém que aceitou o sofrimento para um propósito maior. Suas palavras durante os exorcismos, afirmando que carregava o peso do pecado da humanidade, ressoaram profundamente entre os fiéis, levando alguns a considerá-la um exemplo de devoção espiritual. Sua história também inspirou a criação de filmes, documentários e livros que exploraram o lado místico e trágico de sua jornada. Por outro lado, o caso também tornou-se um marco de advertência. Ele destacou a importância de diagnosticar e tratar condições psiquiátricas com responsabilidade, além de questionar os limites da prática religiosa em situações críticas de saúde. Profissionais da área médica usam frequentemente o exemplo de Anneliese como um lembrete de que a falta de intervenção adequada pode ter consequências fatais. Além disso, o caso trouxe reflexões sobre a liberdade individual em questões de fé. Anneliese tinha o direito de rejeitar tratamentos médicos. Até que ponto sua decisão foi realmente dela ou foi influenciada por sua família e pelos padres? Esses dilemas éticos continuam a ser discutidos em universidades,
fóruns religiosos e círculos de psiquiatria. No âmbito religioso, a Igreja Católica, após o caso, revisou e limitou a prática do exorcismo. A partir daí, os critérios para aprovar rituais se tornaram mais rigorosos, exigindo um maior envolvimento de especialistas médicos antes de qualquer decisão. Essa mudança reflete não apenas as lições aprendidas com a tragédia de Anneliese, mas também a tentativa de equilibrar tradição com modernidade. Hoje, o túmulo de Anneliese Michel é um local de peregrinação para muitos que buscam conforto espiritual ou respostas para seus próprios dilemas existenciais. Sua história continua a atrair tanto crentes fervorosos quanto céticos, unindo pessoas em um debate que parece não ter fim. Até onde a fé pode ir quando confrontada com os limites do corpo e da mente? A história de Anneliese Michel nos desafia a refletir sobre nossas crenças, ações e responsabilidades diante da vida e do sofrimento humano. Mais do que um relato sombrio de tragédia, sua trajetória serve como um convite para explorarmos as fronteiras entre ciência e fé, entre o que conhecemos e o que ainda buscamos compreender. E você, como enxerga esse equilíbrio? A história de Anneliese é uma lembrança poderosa de que as decisões que tomamos, seja como indivíduos ou como sociedade, têm impactos profundos. Portanto, este é o momento de nos perguntarmos: estamos preparados para enfrentar questões complexas de saúde mental e espiritualidade com empatia e entendimento? Se este vídeo despertou sua curiosidade ou abriu novas perspectivas, compartilhe com alguém que possa se beneficiar dessa reflexão. Inscreva-se no canal para continuar explorando temas que nos desafiam a pensar além do óbvio, a questionar e a encontrar novas maneiras de entender o mundo. E, claro, deixe seu comentário abaixo. Você acredita que a história de Anneliese Michel foi uma questão de fé ou de ciência? Juntos, podemos continuar desvendando mistérios, aprendendo com o passado e construindo um diálogo que inspire mais compreensão e compaixão para o futuro. Até o próximo vídeo.